Continuidade à nossa leitura, dando continuidade à nossa leitura, onde a gente continua o capítulo Cessação do Sofrimento. A gente só esculpidas na consciência, as divinas leis propelem a realização do bem que jaz em germe. A demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento que faculta eleger o que deve daquilo que não convém realizar. A cura de uma enfermidade impõe a extinção das suas causas. Alguém que haja sido mordido ou picado por uma áspide ou um inseto venenoso deve, de início, bloquear, mediante garrote, a expansão do tóxico para combatê-lo depois. Diante de uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, recomenda a antiga sabedoria hindu arrancar-se-lhe a flecha primeiro, para depois tomar-se outra providência qualquer. As setas morais venenosas, cravadas no cerne da alma, enquanto não sejam retiradas, continuam resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguirem contaminando suas vítimas. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tornar-se decisões, considerando-se quais as que são mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração. Jamais desejando para o seu próximo que não gostaria de experimentar, assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros. A própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência, para si mesmo. O esquecimento do mal, com abandono dos propósitos de vingança, é inadiável para alguém libertar-se da expressiva soma de sofrimentos. As ideias deprimentes, acalentadas como resultados do ressentimento ou do desejo de retribuição malévola, geram enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos e desconcertam os equipamentos emocionais. Enquanto vigem, demoram-se os sofrimentos dominadores. Por sua vez, o remorso e o arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos dela derivados, constituem fatores mentais dissolventes que se instalam nas engrenagens da alma, provocando distúrbios psicológicos, físicos e morais de demorado curso. O perdão das faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Cerrada a porta de uma afeição, agredido por um amigo ou desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam e da compreensão fraternal para o revel, considerando o enfermo ignorante do mal que o consome. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente,
jamais os insucessos que ocorrem no passado, que ocorreram no passado. Até essa parte, né, tem bastante coisa para a gente conversar, como propostas que a Joana nos traz para cessação do sofrimento. E aí eu proponho a gente conversar um pouquinho aqui para depois seguir adiante, talvez na próxima segunda. Então aqui como medicinas, né, de cura, ela nos traz a disciplina da mente, educação da mente e da vontade. Aqui. Educar a mente, disciplinando a vontade, vivendo a recomendação de Jesus para fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito, o amor, o esquecimento do mal, o perdão das faltas e o esquecimento do passado rumo a um futuro mais proveitoso, não se atendo tanto tempo às situações infelizes que nos ocorreram. Um ponto. Eu ainda, você chegou a terminar? O capítulo não termina, não. Ah, não, eu digo você. É que um ponto bacana que eu achei do texto, eu fiquei pensando enquanto a Wina estava lendo, que é quando ela começa colocando aquela questão da flecha envenenada, né? Então, tem várias e várias etapas. Você retira a flecha, depois você vai lidar com a toxina que se espalha pelo corpo. Então, tem um tempo orgânico de cura do corpo. Para extirpar aquilo ali, ainda pode ficar algumas sequelas daquele veneno, aonde tem que ser trabalhado cada vez mais para ficar livre daquela flecha. E aí depois ela vai colocando todas as questões morais, mentais, espirituais, de comportamento, e que de certa maneira ele tem uma característica orgânica também. Só que é uma orgânico energético, considerando que o nosso corpo ele é multidimensional. Então, uma situação, por exemplo, que a pessoa ela se magoa, é como uma flecha que estivesse entrando naquele corpo energético. E ali, pela estrutura dela, uma estrutura moral, ela permite ou não aquela flecha entrar mais dentro ou não. Então, dependendo da situação, a pessoa ela acaba que, pela sua constituição emocional, espiritual, essa flecha ela vai fundo. E ali, ela tem todo um trabalho de cura, aonde tem que retirar a flecha através da compreensão, através do perdão. Aí tem todo um tratamento interno, que é através não só do perdão do outro, mas do auto-perdão, através de um controle de pensamentos, para que não fique voltando àquela situação, espalhando aquele veneno. Tem toda uma questão de se fortificar, né? Então, através de alimentos bons, que são alimentos que são bons livros, boas leituras, bons vídeos. Então, existe todo um processo de cura, leva um tempo, tal como a cicatrização leva um tempo, o processo de cura também, né? Então, até ela chegar e estar completamente refeita daquele ponto, ela tem o seu tempo orgânico, sabe? Então, no momento que o Joana ia contando isso, me veio na mente todo esse aspecto orgânico e espiritual que é do processo de cura.
pegando esse gancho de Ismael aí, o tempo orgânico, o tempo puro, olha só que ela fala aqui bem no início. Esculpida na consciência, as divinas leis propela a realização do bem que jaz em germe. Veja só, vamos lá. A demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento que faculta eleger o que deve daquilo que não deve realizar. Esse amadurecimento que Ismael acabou de falar aí passa por isso. Assim como passa que Deus não viola a consciência, que a gente tem o filho, quer empurrar o filho para qualquer doutrina, para qualquer coisa, para a profissão X, Y, Z, entende? Isso já está no germe, só vem com o tempo. Não adianta a gente pegar esse conhecimento que a gente está discutindo aqui e querer passar para outros que não vai ser absorvido, vai gerar desarmonia e às vezes aí gera na gente a prepotência de querer imposição, de querer botar coação, uma série de ações que está onde? Está dentro da pessoa, no seu devido tempo, ela desabrochará, tal como o Ismael que acabou de falar aí. Esse conhecimento do amadurecimento das doenças e tudo mais é um conhecimento que só vem com o tempo. De resto é murro em ponta de faca, entende? Só vai gerar desavença, só isso. Nesse sentido, é interessante que nesse ponto que a Joana traz, falando sobre o tempo que a gente tem, né, para inclusive se conhecer, porque nesse processo a gente acaba muitas vezes se demorando nesse lugar, porque às vezes a gente sequer tem a capacidade de perceber tudo que aquilo nos causou. São muitos processos que ocorrem conosco que às vezes a gente pensa que nem tiveram todo esse impacto e que eles acabam repercutindo em muitas situações da vida, porque às vezes a gente também não deu, né, o devido acolhimento a tudo aquilo que nos gerou, de sentimento, de sensações, de percepções, e às vezes a gente olha para trás e diz, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, e aí ela nos traz esse acolhimento dizendo que a gente vai levar o tempo necessário, de acordo com cada um, e que quando a gente chega, que a gente já tem a capacidade de observar, é o momento certo. E aí ela também desenvolve o auto-perdão, porque muitas vezes quando a gente começa a ter um pouco consciência dos nossos processos, às vezes a gente também passa um tempo ali pensando que poderia ter sido diferente, que poderia ter feito antes. E aí quando a gente percebe que o tempo é o tempo das coisas, é o tempo nosso, de cada um. Às vezes a gente também exige do outro, como estava o DJ falando, algo que ele ainda não está preparado para dar. Eu lembro uma vez que eu estava no carro conversando, pensando sobre isso, né? Por que que as pessoas não fazem melhor tal determinada situação? E aí o meu filho, de forma muito intuitiva, ele falou assim, disse, mãe, se a pessoa já fez tudo que ela tinha para fazer, o que mais ela pode fazer? E eu fiquei pensando aquilo, porque tinha sido uma questão minha, né? Ele disse, mãe, às vezes a pessoa já fez tudo que ela tinha para fazer. E aí o que mais ela pode fazer? E aí eu percebi, né, a minha exigência em relação ao outro em determinadas situações podia estar indo além do que ela era capaz. E às vezes a gente vive algumas causas de sofrimento nessa visão de nós mesmos, onde a gente também exige de nós determinados comportamentos, determinadas formas de proceder, quando a gente ainda está no processo de aprendizado, de maturidade, de crescimento. Então, da mesma forma, eu sinto ela trazendo tudo isso num processo de acolhimento, onde a gente se acolhe. E também a gente se abre para acolher o outro, à medida que a gente se permite, né, perceber isso. Além de trazer, né,
determinadas propostas para vivenciar melhor e conseguir fazer cessar esse sofrimento. Essa questão que se colocou do processo de cura e depois do acolhimento, em todo esse processo de cura, esse processo que ele tem, né, as suas etapas, suas fases, como a gente estava conversando. E tem um ponto também que você colocou, que me trouxe várias reflexões, foi quando você falou do acolhimento também do outro. O Djaí também colocou que o que acontece num processo de cura, quando envolve outra pessoa, ou na própria situação, quando já vem o perdão, o auto-perdão, a conscientização, e tem um último estágio, que é um estágio que ele é muito bem, o Cristo ele apresenta muito bem, que é quando você vai ao encontro para auxiliá-lo no que for necessário, sabe? No caso, se envolver uma outra pessoa. É aquele ponto aonde já tamanho amor em que vai auxiliar o grupo que estiver envolvido no processo também de recuperação, se for necessário. Então, já é aquele ponto assim, que é do amor tão grande, da compreensão de que todos somos irmãos, e vai ao encontro. E, inclusive, muitos dos mentores que nós temos, espíritos que são ligados a nós no nosso caminho evolutivo, muitos foram seres muito mais maduros que nós fizemos mal, e eles estão ali nos auxiliando no processo da recuperação. Eu vou contar um caso que aconteceu com meu pai. Tem um dos médios, na época que meu pai trabalhava, que ele tinha um preto velho, que era o mentor dele. Era um dos mentores dele. E aí, uma vez, houve uma incorporação, ele era daqueles médios ainda, que ele incorporava e ficava completamente... Era uma incorporação que ele não ficava lúcido, era inconsciente. E o que acontece? Aí era uma determinada situação que esse preto velho, ele resolveu contar a história dele pro meu pai, por conta que meu pai precisava ajudar esse médium numa determinada questão que estava acontecendo. E o que acontece? No fim das contas, o médium que estava ali, lá na época dos romanos, chegou a fazer muito mal para ele e para a família. E ele já era um espírito mais maduro, né? Logo se conscientizou e aí abraçou ele e passou a caminhar junto, auxiliando o processo da recuperação aí por reencarnações e reencarnações. A gente vê isso também com Estevão, né? Com Saulo, que depois se tornou Paulo, e Estevão. Então, Saulo, quando ele martirizou o Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, no livro Paulo Estevão, o Emmanuel diz que, no plano espiritual, o Emmanuel se tornou ali uma pessoa, um dos mentores de toda a missão do Paulo. Então, acontece esse ato final da cura, quando ele se faz a autocura e auxilia todo o grupo em que está envolvido no processo da cura também. Eu queria falar uma coisa muito interessante, né? Que ele fala aqui da flechada, é a pessoa que ganha uma flechada, segundo a sabedoria hindu, o que deve fazer? É você extirpar essa flecha. Só que para extirpar essa flecha, tem que ter sabedoria para saber, você não vai chegar e arrancar, porque tem um veneno, tem uma ciência, né? Para extirpar essa flecha. Aí vamos em frente. E ela fala aqui,
educar a mente disciplinando a vontade. No nosso caso, para essas flechas do mal que existem dentro da gente, o que é o princípio? Educar a mente e disciplinar a vontade. Mas isso não é fácil. Isso aí exige autocontrole, conhecimento, leitura, disciplina, uma série de... É tipo uma ciência mesmo. Passa a ser uma ciência como é uma ciência para estipar uma flecha venenosa, né? É só isso que eu queria falar. Nesse aspecto que eu acho bem interessante é que é esse processo onde a gente se coloca para fazer antes mesmo de ser, né? Porque muitas vezes a gente vai empreender uma jornada, um caminho, sem que a gente seja ainda aquilo realmente no profundo. Muitas vezes aquela forma de proceder ainda está na gente, quando a gente às vezes é propenso à irritabilidade, à violência. Muitas vezes a gente não tira primeiramente aquela violência. A gente se educa, vai disciplinando a vontade para que, já reconhecendo o mal que aquilo traz, para ir num processo de amadurecimento, tirando aquilo da nossa vida. Então, eu acho bem interessante isso, porque às vezes a gente pode pensar que magicamente em determinada situação ocorre uma transformação. E isso, ela vem de muita disciplina da vontade, de muita educação, que envolve muitas vezes vidas, encarnações, onde a gente vai se trabalhando, se disciplinando, vai aprendendo, vai crescendo, e aí novos resultados vão surgindo no futuro, especialmente o bem-estar. Quando a gente já resiste a determinadas situações, a gente vai percebendo novas formas de proceder que muitas vezes a gente nem conhecia. A gente achava que aquela forma de proceder era a única possível. E aí nós vamos conhecendo novas formas, vamos disciplinando as nossas vontades, que muitas vezes a gente nem reconhece elas como geradoras do nosso sofrimento, daquilo que está nos trazendo o adoecimento. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, precisa primeiro parar de comer o doce, disciplinando quanto ele não é saudável, quando a gente já desenvolveu algo que não nos permite mais essa experiência. Mas às vezes a gente ainda continua com a vontade, mas não quer dizer que a gente vai fazer. E aí a gente vai se educando, vai se disciplinando. Esse é o passo inicial para extirpar as causas. Porque aí vai trazer, né, um caminho, uma vivência. Muitas vezes isso não ocorre, né, de uma forma mágica, que é o que às vezes a gente queria que acontecesse. Veja só, eu acho que nós comentamos, acho que foi até a Vina que comentou há pouco, ou foi o Ismael, do nosso passado. Eu vou dar um exemplo muito nítido da bala de doce, de vencer a si mesmo, que também não é fácil, porque nós temos as nossas entidades que nós tivemos ligações no passado, ligações não pelo não muito boa. E aí o que nós temos, e por que estou falando isso? Porque ela fala que disciplina e tal. Eu já me vi uma encarnação que eu frequentava um prostíbulo e tinha uma cigana. E eu vou falar uma coisa para vocês. O meu mal para vencer, não é orgulho, vaidade, nada disso, é vencer a sexualidade que existe dentro de mim. Isso é muito forte. É uma luta interna, sabe? Que eu estou lutando já não sei quantas encarnações. E, de vez em quando eu me vejo no prostíbulo. E quem que aparece? Ela, essa cigana, se materializa para mim. Por quê? Porque ela
E nós temos um vínculo, isso que a gente fala, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz nas encarnações, porque às vezes esse vínculo não termina por minha vontade, porque tem o outro lado também, aquele outro lado me persegue porque ela quer ter essa mesma sensação que tinha, então fica perdurando. Então não é fácil assim um clique. Então o que é que a gente leva? Esse trabalho de disciplina que você acabou de falar aí, essa luta diária, e que isso perdura por encarnações. Isso que estou falando aqui já tem 1000 anos mais ou menos da minha existência que a gente está tendo esse vínculo. E pior quando ela se apresenta, primeiro ela se apresenta tão bonita que eu tenho que lutar para não dizer que ela é bonita, porque senão eu fico mais influenciado ainda por ela, entende? Quer dizer, é uma luta muito forte. Isso aqui eu estou fazendo essa revelação, isso é um caso meu. E outros casos que tem, que agora eu já consegui vencer, graças a Deus, né? E assim somos todos nós. E ele fala aqui, aí como ele fala que a própria lucidez gerada pelo amor induz ao perdão indisciplinando por todas as pessoas, por consequência, para si mesmo são de perdão para ela e o perdão para mim. É só isso. Verdade, Jair. Esse processo realmente é um processo de muita consciência e amadurecimento de situações que a gente carrega, que às vezes a gente ainda nem tem a lucidez do quão geradoras de doenças elas são, quão geradoras de sofrimento elas são. E a gente percebe que está sempre à nossa disposição, né? O começar de novo, quando ela começa aqui. A vida são incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Então a gente precisa desse fortalecimento, sabendo da oportunidade de hoje. Tem aquela passagem do Chico, né, que diz que ainda que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso, a partir de hoje, fazer um novo fim. Então, é um processo de acolhimento de nós mesmos, para a gente não se prender tanto no que aconteceu, tomar consciência daquilo que pode ser em nós curado e melhorado, e seguir adiante, pensando no que a gente pode vivenciar, né, para frente. Poxa, Ina, oh, desculpe. Pode não, Jair, eu acho que você pode falar. pode falar, não tem problema. Não, eu só ia comentar a respeito do que foi lido num trecho, que eu não estou aqui com o livro, mas a respeito do perdoar as coisas do passado, né? Isso é tão importante para a nossa caminhada, né? Que muitas vezes as pessoas de fora não entendem o quão importante é a gente perdoar os nossos erros e, sobretudo, as pessoas que nos magoaram, porque assim a gente está se livrando daquele peso do passado, né? Mesmo que a gente tenha sido a pessoa atingida, a gente também tira um peso, porque a responsabilidade do erro do outro não é nossa, não nos cabe carregar, né? E as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você é boazinha, então, nossa, como é que você consegue, né? O questionamento é sempre assim, mas aquilo é um livramento, digamos assim, uma libertação muito maior nossa, pessoal, né? E às vezes a gente fica remoendo, guardando mágoa, hostilizando a pessoa, levando a flecha venenosa para ela, né? Levando veneno, e isso está nos corroendo, né? Então é nesse aspecto.